Não perca o foco. A gente está vivendo um tempo bem difícil, em que muitas coisas acabaram acontecendo e mudou tudo. Nossa rotina, nossa vida agora se baseia com outras coisas acontecendo e de formas diferentes, né? E isso tudo acontecendo, quando as coisas mudam assim muito rápido, é muito fácil a gente perder o foco naquilo que a gente estava fazendo ou naquilo que a gente já tinha se proposto a fazer. E eu quero ler um texto aqui então hoje para a gente alinhar isso, para a gente ter cuidado, para não perder o foco. A gente sabe que o nosso foco é Jesus, nada diferente disso. Tudo que a gente faz, e até como igreja e até como pessoas, é tudo sobre Jesus, né? Para que as pessoas possam conhecer mais sobre Jesus e então ver que Ele é o nosso foco. Esse texto que eu quero ler com vocês está lá em João, Evangelho de João, capítulo 14. É um texto bem famoso, bem conhecido, tem música sobre isso, é bem legal. Eu encorajo você a ler depois esse capítulo. Tem muitas coisas valiosas ali para a gente aprender. Mas o contexto é que, nesse texto, Jesus estava ali em algum momento com seus discípulos e é, na verdade, um momento antes dele ser levado preso, antes dele ser traído. E ele dá ali algumas palavras finais para os seus discípulos. Ele é como se estivesse preparando ali a preleção para o jogo, né? Então, quando a gente está indo para um jogo de futebol, antes o treinador reúne o time e dá ali algumas últimas instruções. Olha, fiquem atentos a isso, a isso, a isso. Jesus reúne seus discípulos então e começa a dar algumas instruções. Ele começa o texto dizendo assim: não deixem que o seu coração fique aflito. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu lhes teria dito. Mas eu vou preparar um lugar para vocês e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então, esse texto é muito legal e eu quero falar sobre 3 coisas que eu aprendo, na verdade, durante o decorrer da história desse capítulo. Na verdade, são duas lembranças, 2 lembretes de Jesus para nós e um alerta que eu tirei de lição. O primeiro fato, a primeira lembrança é que existe uma promessa. Logo no começo do texto, Jesus começa dizendo assim: não deixem que o seu coração fique aflito. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. E aí ele continua explicando. Então ele promete aqui, ele traz uma promessa. E a palavra dele é fiel, é firme. A gente pode se basear nisso, a gente pode se apegar nisso. E ele promete que ele quer estar com a gente. Ele quer que a gente esteja com ele. E ele vai então avisando: olha, vou preparar um lugar. E se não tivesse lugar, eu teria já dito para vocês, mas tem lugar. Esse lugar está sendo preparado. Então Jesus deixa uma promessa para acalmar o nosso coração. Por mais que a gente fique aflito por isso ou por aquilo, por mais que aconteçam coisas que na nossa vida a gente às vezes parece assim: nossa, está tudo fora de controle, nada sai do controle dele. Deus é soberano e Deus compreende todos os caminhos, por mais que a gente não compreenda, por mais que às vezes a gente até não concorde, mas Deus sabe e Deus, com certeza, tem uma promessa que jamais vai se frustrar. Segundo lembrete que Jesus dá para nós é que existe um caminho. Ele continua falando: olha, vocês sabem, conhecem o caminho para onde eu vou. Existe um caminho. Lá no versículo 6 ele até responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É porque, na verdade, um dos seus discípulos ali fez uma pergunta: mas aonde é esse caminho? Nos mostra esse caminho. Né? E Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então esse é o segundo lembrete que Jesus deixa para nós. Existe um caminho. E ele próprio é o caminho. Quando a gente vai conhecendo a Jesus, entendendo ali a vida de Jesus e aprendendo mais sobre tudo como aconteceu, a gente entende que esse Jesus, quando a gente aceita Ele na nossa vida e fala assim: Deus, eu aceito Jesus como meu Senhor e meu Salvador, começa então um processo na nossa vida, ou seja, começa um caminho que a gente vai percorrendo na nossa fé até chegar o mais parecido possível com Jesus. Na verdade, esse é o papel fundamental da igreja, fazer com que a gente consiga percorrer esse caminho até chegar a essa estatura, essa maturidade de Jesus, conforme lá em Efésios 4 fala. E também
O meu chamado pastoral é para anunciar a mensagem do Evangelho de Jesus de forma completa para todas as pessoas. Ou seja, a gente é chamado para viver um caminho de relacionamento com Jesus, um relacionamento crescente com Jesus, onde a gente cada dia mais vai conhecendo Jesus, vai conhecendo quem a gente é e vendo, poxa, eu preciso desse Jesus porque, de fato, só Ele pode me salvar, só Ele tem a resposta para a minha vida, e aí a gente confia na palavra dEle. E confia mais ainda no que Ele fez e ainda continua fazendo por nós. A terceira coisa desse texto que eu consigo enxergar, na verdade, não é uma lembrança, é um alerta, como eu já tinha dito. E o alerta é cuidado com a distração. Porque esse texto é muito legal, Jesus falando isso com os discípulos, mas quando eu olho para esse texto e vejo a postura dos discípulos aqui no versículo 5, depois no versículo 7 e 8, os discípulos parecem meio perdidos, parecem meio distraídos. Eles fazem perguntas bobas para Jesus, né? Como, nos mostra o Pai. E Jesus responde, quem vê a mim vê o Pai. Né? Nos mostra o caminho. E Jesus responde, eu sou o caminho. E quando eu vejo isso, eu vejo os discípulos meio perdidos e parece que meio que distraídos com tudo que eles já tinham vivido. Eles passaram longos anos, ali 3 anos caminhando com Jesus, vendo milagres, vendo curas, vendo coisas sobrenaturais. E talvez tudo isso tenha deslumbrado um pouco eles. Talvez tudo isso tenha sido deixou tudo isso muito banal na vida dos discípulos. E eles não tivessem tanto noção da dimensão daquilo que estava acontecendo. E eles meio que se distraíram e acabaram ouvindo de Jesus, como assim vocês não sabem o caminho? Como assim vocês me pedem para ver o Pai? Há tanto tempo eu caminhei com vocês e agora vocês me pedem para ver o Pai? Quem vê a mim vê o Pai. Jesus até se irrita um pouco com essa pergunta. E na verdade, para a nossa vida, muitas coisas acontecem e acabam nos distraindo. A gente está ali vivendo com Jesus, mas a nossa vida é tão rápida e as coisas acontecem de uma forma tão rápida e tão diferente, e muitas vezes como fora dos nossos planos, que a gente se distrai. A gente acaba perdendo o foco de Jesus. Acaba perdendo o foco de ouvir o que Jesus tem para nos dizer. E aí Jesus precisa ser um pouco mais enfático, precisa sacudir um pouco a nossa vida e falar assim, ei, calma. Não deixe o seu coração ficar aflito. Creia em mim, creia também no meu Pai. E se não fosse assim, eu teria dito para vocês, mas calma, fiquem calmos. Em nenhum momento Jesus diz que a vida não vai ter aflições, pelo contrário. Ele fala que sim, a vida vai ser difícil, vai ser dura, mas que era para a gente ter bom ânimo, para a gente ter calma e não deixar o nosso coração ser aflito, porque Ele já venceu o mundo. Então, nesse texto, eu queria só deixar essa reflexão, para que a gente entenda que existe uma promessa, para que a gente entenda que existe um caminho, que é o próprio Jesus, e para que a gente não se distraia, não perca o nosso foco de Jesus. Ele é o nosso alvo, Ele é o nosso objetivo. Então, todas as coisas que talvez hoje estejam tirando o seu foco, talvez hoje estejam te atrapalhando num relacionamento crescente com Jesus, talvez seja o momento de você repensar e de você, de fato, olhar para a Bíblia, olhar para esse Jesus que está falando aqui e dizer assim, Senhor, eu quero que Tu sejas o meu foco. E esse é o convite que eu queria fazer hoje para você. Parar e refletir na sua vida, para que Jesus seja de fato o seu único foco. Deus te abençoe.